Então, pessoal, da última vez que nós estivemos juntos, né, instalamos um servidor, né, virtual, né, mas não mostrei para vocês como a gente instala um servidor. A gente escolheu, né, eu escolhi para mostrar para vocês como se instala um servidor com interface completa, né, de servidor, com a parte gráfica, né. Mas os novos Windows Servers a partir do 2008, 2008 R2, vem com a opção, né, para você fazer a instalação do servidor core. Né? O que é um servidor core? Um servidor core é um servidor sem a parte gráfica do Windows, né? Sem que você tenha o auxílio, né, do desktop da Windows, sem que você tenha lá o gerenciador do servidor gráfico. Né? Para que você faz um servidor core? Você faz um servidor core para você aproveitar o máximo possível, né, de recursos da sua máquina, tanto virtual quanto real, né, e deixar todos esses recursos para as aplicações, não para o Windows. Né? Nós estamos que a Microsoft chama de diminuindo a pegada do Windows. Eu já tenho aqui um servidor que eu instalei core, né? Vamos logar nele, você vê que ele é aparece exatamente as mesmas coisas que tinha no servidor gráfico. A diferença é que após a gente fazer o login, né, pela minha super senha aqui, o que me apresenta é um prompt de comando. Aí você olha assim, o que eu faço aqui? Você faz muita coisa. Nós tem uma série de comandos que depois nós vamos passando para vocês aí no nosso site, né? Mas assim, não se assuste, não é difícil de configurar. A Microsoft descobriu que as pessoas estão muito viciadas no gráfico, mas então resolveu fazer uma ajudinha, né? Mas é um servidor como outro qualquer, né? No Windows. Você pode instalar qualquer função, né? Servidor de arquivos, servidor web, servidor, né, de rede, de DHCP, DNS, Active Directory, você pode instalar aí o AD nele, né? Então vou mostrar para vocês o básico, né, da instalação, como é que é simples ele através da Microsoft, né? A Microsoft desenvolveu um aplicativozinho, chama sconfig, né, que eu digitei agora. Ele vai me abrir um promptzinho, né, um softwarezinho, que é o sconfig, para você fazer as instalações mais básicas. Né? O que são as instalações mais básicas? Colocar nome no computador, colocar ele num domínio, configurar a rede, configurar um pouquinho o firewall, né, configurar a hora, configurar algumas coisas, ativação, né, se você não quiser preparar essa máquina, né, ele tem todos os comandos iniciais. Né. Outra coisa que bacana no Server Core, que ele também tem PowerShell, né, então podemos utilizar o PowerShell para fazer todas as configurações possíveis, imaginar. Bem, como qualquer máquina nova, a primeira coisa que eu vou fazer nela vai ser colocar, né, os endereços na placa de rede, né, vamos colocar lá na rede. Né. Para isso aqui, temos aqui, ó, 8, configuração de rede. Vamos aqui, 8, configuração de rede. Ele vai me perguntar, olha só, encontrei, doutor Rinaldo, uma placa de rede com um índice chamado 10. Ele está me perguntando, qual é o índice da placa de rede? Se eu tiver 2, 3, 4 placas de rede, ele vai me mostrar vários índices e como é que elas estão configuradas. Né? É uma máquina virtual, fez a descrição, né? O Microsoft Hyper-V Network Adapter, é um adaptador virtual, e o índice é 10. E nessa primeira pergunta que ele pede é qual é o índice, o número do adaptador de rede. Né? Eu vou botar aqui, tem meu 10. Aí ele me dá as opções de configuração. Prestem atenção aqui. Vou levantar aqui da tela. Né? Então ele está me descrevendo aqui. Ó. Nós vamos configurar o NIC, a placa de rede, com índice 10. Né? Ela é o tipo de placa de rede Hyper-V Network. Nesse momento ela está com IP 192.168.50.60, o famoso APIPA, né? Porque não tinha nenhuma configuração. Tem o endereço, já também está habilitado o IPv6, então ela tem o endereço, né, FE80. Né? O DHCP dela está habilitado, mas como eu não tenho servidor DHCP na rede, né, ele não me fornece nenhum IP, eu tenho para tudo isso que ele fez o API. Né? Não tem gateway configurado, não tem DNS, nem preferencial e nem alternativo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é
configurar o IP, né, desse adaptador. Vamos configurar, ele está perguntando que tipo de IP, né? O DHCP, o IP estático, né? Então vamos botar E para estático, vou botar o IP na mão aqui, né? E inserir o endereço estático. Vamos colocar ele na nossa rede, que é a rede 100, né? 10, desculpa, rede 10, né? 10.0.0. O meu servidor AD é 100, então ele vai ser o 110. Okay? Aí ele vai procurar a máscara. A máscara, né, dessa minha rede é a máscara /8 mesmo, né, padrão 255.255.0.0.0. Se eu quisesse botar um outro endereço de uma outra máscara, é só escrever, né? Vou escrever a mesma coisa, só para provar aqui. Como a gente coloca os valores, né? Gateway. Nessa minha rede é uma rede interna local do meu servidor, né, Hyper-V, né, e a nossa rede Destiny, né, e eu não tenho, por enquanto, nesse momento do treinamento, um gateway, né? Então vou deixar em branco o gateway, não eu vou usar, posso deixar em branco. E agora configuramos aqui, né, a rede 10.0.0.110, né, com máscara 255.255.0. Ele ainda mantém por algum tempinho aqui a 169 até ele refazer um refresh aqui no tempo, mas já está configurado. Outra coisa que eu preciso configurar nessa rede é o DNS, porque nós temos uma rede do Active Directory, e se é o servidor DNS da nossa rede é necessário, porque eu vou colocar essa máquina no domínio, né? Então vamos definir um DNS. Definir o DNS é 2, né? Definir servidores DNS. Vou botar aqui 2. E é só dar o IP do nosso servidor presencial, que é o nosso AD, que é o 10.0.0.100, né? Aí, bom. Notem aqui essa interfacezinha de respostas, que é uma janela Windows padrão, né? Gráfica, bonitinha, né? Onde eu ponho, ainda tenho o mouse aqui, ó, estou mostrando o mouse, né? E do outro. O Windows Core não é que ele não tenha capacidade gráfica. Ele tem, vocês notaram aqui que eu crio daqui a pouco eu mostro para vocês um programinha, que ele é gráfico. Ele só não tem a interface do Windows gráfico. Ele não tem o Windows, tá? Para administrar, não tem o desktop no Windows para gráfico. Mas qualquer programa que você tenha e precise de uma janela Windows ou precisa de uma própria janela gráfica, ele vai funcionar perfeitamente no server Core. Ela vai aparecer gráfica com capacidade de você usar o mouse, tudo o resto. Ele está perguntando se eu tenho um DNS agora alternativo. Eu só tenho por enquanto um DNS na minha rede. Vou dar, o branco é nenhum, quer dizer, só dar Enter que ele já configurou. Então, ó, já viu, ó, voltamos aqui ainda tinha 169, ele aqui já refrescou, já deu certinho. Então, consegui configurar minha placa de rede com IP 10.0.0.110, né? Com a máscara 255.0.0.0. Não é uma rede, não é por DHCP. E coloquei o meu AD aqui, né? Coloquei o endereço de DNS do meu servidor DNS, que é o meu configurador. Bem, já terminei a minha configuração de rede, vou voltar, né? Vou retornar ao meu menu principal, vou fazer 4, ele vai me devolver o menu principal. Vou subir mais um pouquinho, não confunde muito. Próxima missão agora é colocar ele no domínio e colocar um nome, né? Eu posso colocar o nome do computador, 2 direto, ele vai me obrigar a fazer um boot. Mas a parte de domínio do grupo também dele, essa opção 1, além de colocar ela no domínio, ele também modifica o nome da máquina ao mesmo tempo. Então não precisa dar 2 boots, né? Vou economizar um boot fazendo só essa função 1. Né? Então vamos lá, colocar 1. Né? Vai entrar. Onde eu vou, qual é a rede que eu vou entrar? Né? Posso botar ela no workgroup, né? E denominar o nome workgroup que nós temos, ou posso colocar no domínio. No nosso caso aqui, né, vamos colocar num domínio, né? Ele vai entrar. Qual o nome do domínio, né? O nome do meu domínio é Destiny, né? Ponto local. Esse é o meu domínio. Enter. Ele vai perguntar um usuário, né, que seja capaz de colocar este servidor no domínio, né? E o formato é domínio usuário. Então vou ter que escrever assim: Destiny contra barra, tá? Administrador.
né? No meu caso aqui, eu sou administrador, vou usar o próprio administrador do domínio para colocar o servidor no domínio, né? Aí ele agora me abriu uma tela aqui pedindo a senha. Cuidado com essa tela, ela não mostra se você está digitando alguma coisa, por segurança. Ela só fica pedindo que você digite e por final dê enter, né? Então eu vou escrever minha senha. Notem que quando eu vou escrever minha senha, vocês não vão ver o cursor fazer nenhum movimento. Apenas acabei de digitar a senha, dou enter, né? Ele vai perguntar: quer alterar o nome do computador antes de reiniciar? Sim. Tá vendo aqui? Eu estou economizando um passo. Sim. Qual é o nome desse servidor? Vai ser, vamos lá, um server. Vou ser muito criativo, hein? Vou dar um server core, né? Vou chamar para poder identificá-lo depois lá na administração, que esse servidor é o nosso servidor server core. Inserir um novo nome, né? Só dar enter, né? Ele vai pedir de novo a autorização para trocar. Vamos de novo dar destiny com trabalho. E de novo a minha senha. W123. Agora ele vai me dar aqui a opção para dar boot, né? Trocar minha dou OK e ele vai iniciar o nosso boot neste momento. Ele vai poder aqui. Notem aqui que eu ainda estou tentando, ele vai me dar a opção aqui de logar normalmente no mesmo, né? Localmente, mas eu já tenho a opção, né, de logar no Destiny, né, que é no meu domínio. E é onde eu vou querer logar agora, né? Destiny. É a minha famosa senha, que é 123. Muito bem, logamos de novo. E, nossa, estamos no mesmo ponto. Bacana. Então, colocamos neste momento essa máquina no ar, né, dentro do domínio Destiny, né, e com essas configurações de rede, né. Vamos ver aqui, ó, ipconfig. Errado aí. /, para ver se as configurações estão válidas. Olha só, ampliar aqui. Nome da máquina server core, né? Está no domínio destiny.local. Tá? Tem aqui o meu IP, minha máscara, tá? E o meu DNS habilitado. Perfeito? Perfeito, né? Agora estamos aí com a nossa máquina nova. Muito bem, agora eu quero instalar alguma coisa nesse computador. Eu poderia ensinar e vou colocar para vocês, né, no nosso site, né, alguns comandos para você instalar, como instalar funções, instalar recursos. Mas a ideia geral da Microsoft não é que você tenha um server core e seja obrigado a trabalhar tudo por linha de comando. É bacana a linha de comando, eu gosto também, todo mundo usa. Mas assim, a ideia aqui também nesse treinamento é fazer 2 treinamentos em um hoje. Eu, além de mostrar para vocês como eu configuro fácil o server core, né, inicialmente, eu também vou te mostrar como é que a gente deve, no dia a dia, trabalhar com o server core, né? E para isso, eu vou controlá-lo remotamente, né?